Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Hoje é quarta-feira, 7 de Tamuz de 5.779. Olha só o que vem por aí. Mais uma conversa com Fernando Lotenberg no nosso quadro A Conib Conta, histórias do Moré Nelson, Pinats a música e muito mais. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV brasileira. E no oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos às notícias e comentários da semana com Rony Gottschalk. Rony, é com você. Enquanto o presidente da Turquia faz demagogia com sua linha anti-judaica e anti-israelense para recuperar a popularidade, além de perseguir opositores até no Brasil, a vida continua. O novo aeroporto de Istambul, anunciado como o maior aeroporto do mundo, terá duas sinagogas, uma destinada à classe turística e outra destinada à executiva. Quem está pagando a obra é a Turkish Airlines. De acordo com o rabino Mendy Shatrik, do Chabad local, a linha aérea turca fornece até 5.000 refeições kasher por ano para os seus passageiros. Curiosidade, há mais voos da Turkish Airlines de Istambul para Tel Aviv do que de Istambul para Londres. Mudando de assunto, o Teatro Colón, o principal teatro de Buenos Aires e ícone cultural da Argentina, vai abrir suas portas para receber o show mais surpreendente dos últimos anos. Trata-se de uma peça de teatro que será apresentada nesta quarta-feira, uma semana antes do 25º aniversário do atentado ao Centro Judaico AMIA, em Buenos Aires. Ela se chama Requiem Kaddish, O Amor é Mais Forte que a Morte. Foi escrita pelo rabino Marcelo Polakov e pelo compositor Ángel Mahler. A peça combina o Requiem cristão, em homenagem às almas dos mortos, com o Kaddish judaico. Alguns textos e rezas serão apresentados pela premiada atriz Norma Aleandro e 7 dos 8 movimentos começam com um texto em hebraico, como o Kaddish ou o Kol Nidrei. Todas as rezas serão cantadas por um coro composto por 200 pessoas. De acordo com o compositor, esta foi uma tragédia argentina. E esta peça não foi escrita apenas para a comunidade judaica. Pelo contrário, ela está aberta para toda a sociedade argentina. Para quem não se lembra, a AMIA, uma espécie de Federação Israelita da Argentina, foi vítima de um atentado que matou 85 pessoas e feriu centenas de outras. O Papa Francisco, que na ocasião era cardeal na Argentina, foi a primeira personalidade do país a pedir uma investigação completa sobre o massacre. Um dos promotores da justiça argentina, que responsabilizou a organização terrorista Hezbollah pelo episódio, foi encontrado morto logo depois. E a polícia da então presidente Kirchner não encontrou culpados e os iranianos detidos foram libertados em seguida. Israel é conhecido pelo seu desenvolvimento em ciência e tecnologia. Olha só que legal esse vídeo falando sobre 7 diferentes tecnologias israelenses na área de agricultura. La agricultura existe hace cuánto? ¿20.000 años? Pero ¿sabías que en el 2019 hay robots que pueden recoger fruta y sensores que saben cuándo una planta necesita agua? Aquí y ahora te voy a presentar 7 tecnologías israelíes que están haciendo posible una agricultura más eficiente y más sostenible. Netafim es famosa por inventar el riego por goteo, un sistema que suministra agua directamente en la raíz de la planta. Esta tecnología puede reducir el agua y aumentar los cultivos en porcentajes realmente altísimos. La empresa ofrece proyectos llave en mano, como este tipo de invernaderos de alta tecnología y plataformas de comando y control que integran soluciones que maximizan el conocimiento del productor y el crecimiento del cultivo. This open platform wraps up 50 years of experience, put it up in the cloud, use this big data in order to serve every farmer worldwide.
Israel recicla más del 86% de sus aguas residuales, por lejos el porcentaje más alto del mundo. La planta de tratamiento de agua Shafdan toma las aguas residuales, las filtra, las vuelve a filtrar con microorganismos y las limpia hasta que sean seguras hasta para beber, aunque aquí son utilizadas solamente para la agricultura. El 50% del agua utilizada para la agricultura en Israel viene de aguas recicladas. Taranis es una plataforma de inteligencia que utiliza imágenes de satélite, inteligencia artificial, imágenes aéreas, big data y análisis predictivos para monitorear los campos y ayudar a los agricultores a tomar las mejores decisiones. Efectivamente, el mundo de la agricultura en el mundo, en Latinoamérica, es un rubro sumamente significativo. Estamos instalados ya en Argentina y en Brasil y desde ahí atendemos hoy Paraguay, Perú, Colombia y por supuesto que pensamos expandirnos para toda Latinoamérica para resolver los temas de la agricultura tan importantes para el agricultor. Muchas gracias, Lalo. Una empresa tecnológica israelí, BioBee, utiliza avispas predatorias para controlar otros insectos como un biopesticida. De este modo, reduce la necesidad de pesticidas químicos hasta en un 70%. Groundwork BioAg es una empresa que utiliza hongos microscópicos para hacer que las raíces de las plantas absorban más nutrientes. Esto incrementa el rendimiento de los cultivos con menos fertilizante. So the fungus penetrates the plant root. It effectively extends that root in an underground web. The fungus can break down nutrients that are otherwise unavailable to the plant and physically mobilize them into the plant. FF Robotics elabora robots con un sistema de visión computerizada que realmente puede recoger fruta fresca directamente de los árboles. Suplant utiliza grandes bases de datos y sensores para comunicarse con las plantas para saber exactamente qué nutrientes necesitan y cuándo necesitan ser regadas. El crecimiento de la población mundial en el planeta Tierra por un lado y el cambio climático por otro hace que necesitemos cultivar más alimentos con menos agua. Para eso es necesario desarrollar procesos más inteligentes y más limpios. Esta es la próxima revolución agrícola. Vení a verla conmigo aquí en Israel. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemon Tech, o Grupo Arbeitman é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemon Tech é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. Hoje é dia de saber as novidades da Confederação Israelita do Brasil no nosso quadro A Conib Conta. Pode rodar. Amigos do Mosaico, é com grande prazer que nós recebemos novamente o Dr. Fernando Lotenberg, presidente da Conib. Ele sempre traz novidades. Infelizmente, esse mês nós vamos falar com um assunto que realmente é praticamente tão antigo como a história da humanidade. Nós vamos falar sobre antissemitismo. Se vocês têm reparado, nos meus comentários eu tento evitar de falar toda semana, porque se for o caso, nós só podemos fazer um programa Mosaico toda semana só para contar os casos, as tragédias, as desgraças, as maldades. Doutor Fernando, muito obrigado. Prazer. Por estar aqui conosco para falar de um assunto que não é exatamente novo e que é sempre preocupante. Não é tanto prazer falar sobre isso. Não é um prazer? Não tem jeito. Não tem jeito. O que está rolando de mais recente e preocupante?
Olha, Rony, teus ouvintes e telespectadores já sabem que esse tema é um tema candente, é um tema importante para nós. Acho que o que a gente tem que ficar atento são as novas modalidades, né? Porque ele é como se fosse um vírus mutante, né? O Rabino Sacks fala isso, que ele começou com uma coisa que atacava a religião, depois passou uma coisa que tinha um aspecto racial, né, dos judeus como uma raça inferior, e ultimamente passou a ser uma coisa ligada a direitos humanos, a respeito a direitos de minorias, que é como se ataca o Estado de Israel, que é o antissemitismo contemporâneo na forma de antisionismo, né? Então, eu acho que existe um triângulo que é composto de um lado pela extrema-direita, que é aquele antissemitismo tradicional, caráter neonazista, um antissemitismo da extrema-esquerda, que é o que eu mencionei agora, que vem pela crítica exacerbada, demonizante a Israel, e o fundamentalismo islâmico, que também tem um papel importante na propagação desse discurso. Então, o que a gente vê é territórios que até então pareciam protegidos ou infensos a esse tipo de manifestação, não mais acontece assim. Então, nos Estados Unidos, teve Pittsburgh, o atentado à sinagoga, outro em Poway, perto de San Diego. Tudo começou com aquela marcha em Charlottesville, né, de neonazistas. Então, esse discurso supremacista branco cresce muito. De outro lado, você tem essa crítica ao Estado de Israel, que, a rigor, poderia ser uma crítica legítima, como se critica a política brasileira, de um governo brasileiro, de um governo americano e tal, mas lá vem com esse tom de culpar os judeus do mundo pelos problemas que existem no Oriente Médio. Não são poucos e talvez os de Israel não sejam os maiores. Agora, na Europa, você vê um número impressionante de pequenos atentados, não só esses que provocam vítimas fatais, com pichações em Viena, com agressões em Paris, ou na Alemanha, ou na Inglaterra. Quer dizer, números que crescem exponencialmente, na casa de 50%, na casa de 70%. Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo no mundo? Eu acho que a gente tem que se preocupar, e os nossos patrícios que vivem nesse país estão se preocupando. Tem números de uma pesquisa recente que foi feita nas comunidades europeias, o número de pessoas que consideram sair dos seus países, como França e Inglaterra, está na casa dos 50% a 55%. Quer dizer, isso é inaudito. Os números de pessoas que se dizem inseguras também cresceu muito. Também. Então, você tem a questão política, você tem a questão do dia a dia. Enfim, é algo que a gente não via. Aqui no Brasil, felizmente, essa onda ainda não chegou, o que não quer dizer que não, Deus nos livre, não possa vir a chegar, e para isso a gente tem que estar sempre atento. Agora, é um quadro novo nessa dimensão. O fenômeno é antigo, mas os números são muito grandes e assustadores. Tem remédio para isso? Porque antigamente se falava, não, é uma questão de educação, uma questão de formação. Educação continua sendo o remédio fundamental, a aspirina fundamental para essa dor? Não é uma panaceia, ajuda. Eu acho que é tarefa nossa também, comunitária, ensinar, contar o que aconteceu, repetir o que às vezes para nós é até... A gente fala assim, bom, mas de novo com isso? De novo, porque infelizmente pouca gente conhece ainda. 1/3 das pessoas na França não sabem o que foi o Holocausto, né? Então tem esse papel de educar e de informar melhor, mas não é o único. Ele é condição necessária, mas não é suficiente. E para quem viola a lei, o remédio é a aplicação da lei. É você punir, é você evitar que os atentados ocorram. A gente tem no Brasil hoje, por exemplo, uma lei antiterror que é mais efetiva do que já tinha, que permite à polícia investigar e prender aqueles que estejam pensando em praticar um ato assim, e punir aqueles que de fato tenham chegado às vias de fato ao resultado final. Então, investigação, punição e prisão. Para nossa comunidade, o que a gente ouve de vez em quando sobre
pequenas manifestações, eu acredito, de antissemitismo local, é muito diferente do que acontecia 40, 50 anos atrás? Eu acho que sim, porque ele tem essas características contemporâneas que eu mencionei no início, né? Você não tinha, por exemplo, uma militância anti-Israel tão forte. Então você vê em algumas manifestações, a gente viu em Porto Velho ou em Belo Horizonte, numa dessas manifestações contra contingenciamento de despesas na área de educação, no meio aparece uma bandeira de Israel do nada e coloca fogo na bandeira de Israel. O que isso tem a ver, né? Ao mesmo tempo você vê manifestações a favor do governo, né, com bandeira de Israel. Quer dizer, não é bom para nós isso, né? Nem de um lado nem de outro. A gente não quer estar exposto e ligado a uma determinada política governamental. Nós somos plurais, né? Nós temos gente de todos os lados, nós temos que conversar com todos, nós temos que respeitar as particularidades de cada um, da maneira como cada judeu quer se expressar. Então, alinhamento político partidário para nós não serve, né? Se não for por estratégia, no mínimo porque você desrespeita o que cada um e grupos comunitários pensam. Então, a nossa política tem que ser plural, nós temos que conversar com todos e manter os nossos valores, manter a nossa base de respeito, de tolerância, de democracia, de respeito a direitos humanos. Esse é o nosso core, né? Isso está no estatuto da CONIP, né? É isso que a gente tem que fazer. Então, respondendo diretamente à sua questão, quer dizer, existem fenômenos novos, a questão do fundamentalismo islâmico também era muito incipiente, mas de fato as pessoas que foram presas antes das Olimpíadas, né, era um grupo um pouco amador e tal, mas tinha essa característica, eles tinham como alvos entidades judaicas, estava lá na comunicação entre eles, então a gente precisa estar atento a esses novos fenômenos, porque o antissemitismo velho de guerra sempre esteve aí. Agora, as formas como ele se expressa vão mudando e a gente tem que acompanhar e denunciar. Fernando, muito obrigado pelos esclarecimentos. Como vocês podem ver, não é desesperador, mas é sempre preocupante. O Mosaico volta já já. São muitos lugares num só lugar, campo, cidade, montanha, sol e mar. É tanta gente que vive e ama. São Paulo te espera, São Paulo te chama. São muitas cores pra te encantar. O tempo acelera e passa devagar. Tantos sabores pra experimentar. Vem pra São Paulo. Visite São Paulo. É conhecer e se apaixonar. São Paulo pra todos. Governo de São Paulo. Estado de respeito. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Estão preparados para ouvir algumas histórias do nosso querido Moré Nelson? Então senta que lá vem história. É com você, Moré. Oi. Para quem acompanha cerimônias de Bar Mitzvah, sabe que existe um ritual a ser seguido. Existem as rezas que o menino fala ou canta, as orações que o Hazan canta e fala, quem dirige a cerimônia, um rabino, também fala. Na verdade, pais, às vezes, ou avós, ou o próprio menino agradece a presença de todo mundo. E muitas vezes as pessoas se concentram, quero ver que mensagem vai ser mandada para a comunidade, que mensagem vai ser mandada para o menino, para que ele preste atenção e saiba muito bem para o resto da sua vida. E eis que temos uma cena de Bat Mitzvah, e o pai diz, eu quero fazer um discurso para minha filha. O que ele não esperava
é que a filha fosse responder. E ele contou uma história sobre uma família, falou de cada uma da pessoa da família e diz, um belo dia o avô faleceu. E aí ela disse à menina, pai, para um pouquinho. Se o avô faleceu, não é um belo dia. Que história é essa de belo dia? E o pai assustado, não, era só para eu falar e você ouvir. E, na verdade, ele teve que mudar um pouquinho o seu discurso. A sua filha estava prestando atenção. Mas existe também o oposto, em que o rabino está falando uma mensagem dedicada especialmente àquele garoto, quando toca o celular do garoto. E no meio da cerimônia ele fala, rabino, espera que eu preciso atender o telefone. No meio da cerimônia, todos espantados, o pai, a mãe, perdem a ação. Como? Ok. O garoto acabou de falar, a cerimônia acabou, e eu conversei com os pais. Como é em casa? Infelizmente, em casa é assim. A gente está almoçando, conversando, toca o telefone, ele sai, atende, isso é o mais importante que tudo. Alguns prestam atenção no que o rabino ou o pai falam. Alguns prestam atenção no que o celular geralmente não diz nada. Enfim, este é o século que nós vivemos. Shalom Obrachá. O Pinartz, a música de hoje, traz o projeto Colulan, que reuniu 8.000 pessoas para cantar por igualdade e respeito, juntamente com o artista Stefan Legar. Awesome.
E não se esqueça de interagir com a gente, de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos como Mosaico na TV nessas duas redes sociais. E na próxima sexta, acenda as velas de Shabat às 17h16. A nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia de sempre. Shalom, Mosaico. Até o próximo programa.